Olá, bem-vindo de volta ao canal da Altitude Brasil. Eu sou Domingos Creado e essa é a trilha sobre o Alt. E esse vídeo vai ser sobre o Grant Type mais utilizado, com certeza, que é o Refresh Token. Vamos lá. Antes, vamos recapitular. No primeiro vídeo, quando eu apresentei para vocês sobre o que era o Alt, eu apresentei os dois endpoints que o Authorization Server tem que necessariamente implementar, que é o Authorization Endpoint e o Token Endpoint. O Authorization Endpoint vai ser utilizado pelo Resource Owner, ou seja, o dono do recurso, para conceder acesso ao client e atribuir a ele permissões. O Token Endpoint ele vai ser utilizado pelo client para recuperar o token para fazer acesso no recurso protegido. No vídeo sobre Authorization Code Flow, eu apresentei para vocês esse grant e apresentei ainda esse diagrama, mostrando para vocês como interagem os diversos componentes. Eu vou apresentar esse mesmo componente agora na visão de linha do tempo. Esse é um diagrama de sequência da UML, onde o tempo ele transcorre de cima para baixo e os componentes que estão envolvidos dentro do protocolo estão dispostos então em linhas ou lanes, né? Dentro desse fluxo, o client inicia o processo de autorização redirecionando o browser para o Authorization Endpoint. O Authorization Endpoint, quando ele receber essa requisição, na segunda mensagem, ele vai receber também session cookies que podem ter sido pré-estabelecidos. E em função da necessidade de reautenticação do usuário, em função da necessidade da possível necessidade de coleta de consentimento, o Authorization Endpoint vai devolver para o browser um conteúdo para tentar reautenticar o usuário ou coletar as diversas permissões. O usuário então vai interagir com esse formulário, pode ter diversas idas e vindas aí entre o browser e o Authorization Endpoint, e o browser vai submeter todas as permissões que precisa. O Authorization Endpoint, então, com base nisso, ele vai, e em função da política do domínio, ele vai devolver um Authorization Code Grant e redirecionar ele de volta para o redirect URI que o client apresentou na primeira requisição. O client, então, com base com base nas suas credenciais e no Authorization Code, ele vai acessar o Token Endpoint, recuperando então o Access Token, o Refresh Token, o escopo, a lista de escopos que foi dada permissão para ele, e o TTL, e o Time to Live do Access Token. O Time to Live aqui, ele vai estar em segundos, então a resposta seria, vamos sumarizando, seria o tempo que aquele Access Token, que vai dar acesso então para o client no Resource Server, vai ser válida. A lista de escopos é utilizada para o client conseguir conferir o que ele vai ter acesso ou não. Dentro do Resource Server. E o Refresh Token aqui, ele materializa os primeiros passos que foram dados quando o Authorization Server interagiu com o client. Então, ou seja, ele na verdade materializa exatamente a permissão que o dono do recurso concedeu ao client para aquele determinado cliente. Então, ele dentro da terminologia OAuth, ele é um Grant Type, ou seja, ele é uma autorização que é concedida ao client, onde ele pode reutilizar esse grant no Token Endpoint para recuperar novos Access Tokens. Essa aqui é a ideia. Se a gente fosse mostrando a linha do tempo no uso do recurso, seria mais ou menos da seguinte forma. O client, então, ele interagiu com o Authorization Server, recuperou, então, um Authorization Code, recuperou, então, um token. Então, aqui tem a mensagem número 4 e a número 5, onde ele recebe um Access Token. E ele vai utilizar, então, o client vai utilizar esse Access Token para interagir com o Resource Server. Depois do tempo definido em TTL, ou seja, se fosse imaginar que o Authorization Server concedeu esse Access Token por 3 minutos, depois de 3 minutos o token vai estar expirado. E aí a gente tem aqui um exemplinho da mensagem 6 e a mensagem 7, onde o client vai tentar fazer acesso no Resource Server e vai receber uma mensagem de um acesso negado, por aí vai. Ele vai, então, tendo um Refresh Token, o client, então, vai submeter esse Refresh Token para o Token Endpoint, especificando um Grant Type equals to Refresh Token. Essa mensagem, se você não lembra, dá uma olhada no card, ela já apareceu quando a gente estava falando sobre Authorization Code Flow.
No caso do Authorization Code Flow, ela é o grant type equals to Authorization Code. E aí o client mandava também o Authorization Code. Aqui ele está passando o refresh token. E ainda, tal como lá no Authorization Code Flow, o acesso no token endpoint, se o client precisa ser autenticado, ele tem que ainda se autenticar também ou enviar suas credenciais. O token endpoint vai devolver para ele um outro access token, caso o refresh token ainda esteja válido, né? Pode opcionalmente receber um refresh token, uma lista de escopos e o time to live desse novo access token. E aí o client teria refeito ou restabelecido o acesso no resource server, submetendo de volta e recebendo e tendo acesso. Essa figura que ela fala é exatamente sobre a interação entre o client e o token, mostrando que quando o client estende a sessão dele, né, quando ele vai usar o refresh token, ele não está utilizando em nada o browser nem o resource owner, ou seja, nenhuma interação entre o resource owner e o browser está envolvida. Significa dizer o seguinte, que toda a extensão da sessão que é feita pelo client, ela é independente da vontade do resource owner. Então o client vai enviar então a requisição e receber de volta um novo access token. Como o tempo vai estar passando, eu fiz questão de mostrar numa linha do tempo, exatamente para ter uma noção de que, como passou-se algum tempo depois da primeira requisição, muito possivelmente novos elementos entram na questão. Então, muito possivelmente, e até esperado, que as permissões que foram garantidas e foram concedidas para o cliente no começo na primeira vez que ele usou o Authorization Code, podem não ser exatamente as mesmas que ele vai obter quando a gente estiver usando o Refresh Token. E aí, então, ou até mesmo depois da primeira extensão da sessão, o cliente pode ser que não receba um novo Refresh Token. É muito comum até ver clientes até fazer um deployment exatamente dessa forma. Estabelece um refresh token longo, onde ele vai ser utilizado, pode ser usado muitas vezes e ele não é substituível. Então ele vai ser válido só durante um determinado período. Depois do refresh token expirado, a gente vai forçar então o cliente reiniciar o Authorization Code Flow e garantir que o cliente, pelo menos, ou o dono do recurso, melhor dizendo, ele está envolvido e sabe que na verdade ele está precisando de uma extensão da sessão. Como as permissões podem ser alteradas, a lista de escopos que foi atribuída pode não ser a mesma. Então, ou seja, dependendo do deployment, uma solução, por exemplo, é você começar a reduzir os escopos que são, por exemplo, classificados como de alto risco. E então, na primeira iteração do client com o Authorization Server, ele recebe todas as permissões com risco mais alto, enquanto com o passar do tempo ele vai recebendo cada vez menos permissões, até que você força o client a fazer de novo a autorização de novo. Mapeando então os conceitos, então, o Access Token ele vai dar permissão para o client fazer acesso no recurso protegido, no Resource Server, enquanto o Refresh Token ele é utilizado para estender a sessão do client no acesso ao Resource Server. E mais importante, finalizando então, o último passo, é que sim, é importante perceber que esse Refresh Token, então, ele só faz sentido na interação entre o client e o Authorization Server. É isso então. Foi um vídeo curto, mas é um fluxo bastante utilizado. É o mais utilizado, com certeza. Os próximos vídeos virão. Finalizando então o último. O próximo vídeo vai ser sobre Client Credential, o grant type de Client Credential. Um próximo vídeo ainda sobre segurança. Encerrando então a série sobre OAuth, a especificação que já foi criada há alguns anos, há quase 10 anos já. Então é isso. Espero até na próxima. Até mais.